Estou abrindo aqui minha apresentação. Minha palestra aqui vai ter um tom, eu não vi as outras, mas um pouco mais informal, mais visual. Eu não sei se os conceitos que eu vou falar aqui já foram trabalhados, mas a ideia aqui é dar uma boa varrida em coisas buzzwords que estão sendo faladas por aí, né? IoT, blockchain, o que esse negócio impacta no mercado de seguros. E é isso que eu vim trazer para vocês, falar o que a transformação digital pode impactar nesse mercado e em toda a economia como um todo. Meu mini currículo digital, eu tenho feito muita coisa na minha vida hoje, então tem sido um dia bastante corrido para mim. Entrei aqui agora aos 45 e tenho já mais um outro compromisso mais tarde. Eu sou empresário, tenho 3 agências de propaganda de marketing digital. Eu trabalho com algumas redes, faço parte de algumas redes, uma delas é o BNI, que é uma rede de networking de empresários. Eu serei o próximo presidente da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais, isso em maio do ano que vem. Na parte acadêmica, estou finalizando meu doutorado, se Deus quiser, em março, estou defendendo a minha tese, lá no COPEAD. E trabalho com startups, com mentoria nesse universo. Fiz uma imersão empreendedora nos Estados Unidos, recentemente, tenho lá 2 anos seguidos. Estive em São Francisco, no Vale do Silício, agora, final de setembro, vendo muitas novidades que tem por aí nesse universo de startup, nesse universo de inovação. O que é o mindset americano, né? Essa questão da velocidade de inovação. Por que tudo é muito rápido? Por que a gente precisa de um investidor? Basicamente porque inovação depende de timing. Se você perde o seu timing, se você demora a inovar, o concorrente vem e lança na sua frente. Então, a velocidade é importante. Se eu quero ir muito rápido, eu preciso de dinheiro. Então, eu vou para investidores, tento uma rodada de investimento para poder ir mais rápido e lançar no mercado. Então, essa é o mindset. Eu vi na prática isso acontecendo o tempo todo lá. Fui em alguns meetups de noite e via realmente empreendedores fazendo pitch de investimento o tempo todo. E aí a gente vê que essa transformação digital chega para as empresas. Chega forte. Então, minha palestra aqui ela vai fazer uma brincadeira aqui com o dicionário. Vamos falar de alguns termos aqui, essas buzzwords. Alguns até estão mais ou menos em ordem alfabética, mas eu aproveito para falar assuntos dentro do outro. Então, a ordem alfabética, em algum momento, ela sai porque é um assunto ligado ao outro. E depois eu volto para a sequência do nosso dicionário. E não à toa que tem um dicionário do Aurélio ali online para trazer essa temática que a gente vai falar aqui bastante de digitalização. Primeira curiosidade que digitalis vem de Deus, né, uma palavra que é latina, e a gente fala muito de usar digital, mas a origem dela é isso, porque os dedos eram usados para contar, e essa é a origem da palavra que ficou muito forte em digital. E eu pergunto, né, se hoje a gente tem essa divisão muito clara entre on e offline. Por exemplo, ali na Coreia do Sul, um mercado em que não tem produtos, e que você simplesmente compra tudo online, você tem displays que são virtuais, você com seu aparelho, seu QR Code, você passa naqueles aparelhos e você faz uma compra online. Isso é offline ou online? Dá para diferenciar? Parte da experiência é presencial, né? Você vai ao mercado, vai a um ponto de venda, só que você sai de lá sem nenhum produto, com a mão vazia, livre, leve e solto. Você pode ir lá para o cinema, para outro lugar, porque você não tem que carregar as compras. Elas vão ser entregues na sua casa. Realidade aumentada, que boa experiência, né? Você, por exemplo, vê uma planta de uma casa, você vê, e aí você bota um celular e essa planta ela toma vida, ela ganha um 3D e você consegue de fato entender como é que vai ser o seu projeto arquitetônico. Isso é on ou offline? Alguém desenhou aquilo, você tem um papel ali. Só que quando você bota o seu dispositivo móvel por cima do papel, ele traz uma outra realidade, uma realidade aumentada. Você amplia a sua visão e tem uma experiência muito tridimensional do que vai ser o seu projeto. Eu, quando estive agora em São Francisco, eu visitei a Tesla, tive a oportunidade de andar num carro Tesla, super interessante, não deixaram test drive, você vai com o motorista, e o carro está muito próximo de ser autônomo. O motorista solta o volante e o carro vai andando tranquilamente nas ruas. Qual é o problema desse carro agora ainda com tecnologia para ser autônomo? Esse carro ele precisa de outros carros na rua por sensores para poder frear, não ficar muito perto do outro. Então, ele tem sensores 360, então se eu tenho um carro na minha frente, o meu sensor me avisa e eu paro. Se eu tenho um carro do meu lado, o sensor avisa e eu não chego muito para o lado.
Agora, se eu estou numa rua totalmente vazia, a tecnologia hoje ainda fica um pouco na dúvida. Será que não tem ninguém? E uma curiosidade foi que uma arrancada absurda esse carro, quando o piloto, né, nem motorista, o cara pisava no carro, ele voava, tinha um arranque montanha-russa, e falava assim, vocês querem ouvir que tipo de música? Rock. Qual rock? Ah, Guns N' Roses. Aí ele dizia o nome a música que a gente queria ouvir, e a Tesla tocava, então a gente foi fazendo um test drive ao som de rock and roll. E aí uma vez ele parou num sinal e falou, se eu acelerar aqui muito rápido e uma pessoa passar na minha frente, eu não vou atropelar essa pessoa. Porque o carro tem sensores inteligentes, então se entra um obstáculo na frente do carro, o carro percebe isso e ele não acelera. Aí eu perguntei para ele, mas se você estiver em alguma situação de perigo, o que você faz? Se você pisar 3 vezes nesse carro, ele entende que você está em uma situação de perigo e ele te dá a autonomia de você acelerar. Então você traz para uma questão manual e você agora pode realmente dirigir o carro sem interferência da máquina, porque a máquina te ajuda a evitar acidente. Algum obstáculo na frente inesperado, ele freia. E aqui, por último, né, um outro exemplo, que é os corredores hoje que correm, né, mas totalmente conectados. Você corre e o seu GPS marca a quantidade de quilômetros que você correu, o seu tempo, te avisa no celular se você está com batimento alto ou não, se você tem que manter aquela faixa de batimento que vai perder mais calorias. Então, até uma corrida hoje, ela é on ou offline. Né? A gente não está mais distinguindo essa questão toda. Não sei se tem áudio aqui. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems.
Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future isn't technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Então, a tecnologia está presente. Eu acho esse vídeo muito lindo, né? A questão tipográfica dele, você vê que não tem imagem, é um trabalho de design muito bem feito. Eu perdi um tempão conseguindo baixar legendas do Google. O Google tem legendas automáticas, só que quando você bota para o PowerPoint, a legenda não vem. Então, eu, infelizmente, não consigo para vocês legendado, mas acho que conseguimos entender. No nosso dicionário, vamos falar sobre API. Né? Primeira letra do... O que é uma API? Aqui, basicamente, é uma tomadinha que eu consigo ligar sistemas, integrar sistemas. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta na RD Station e fala, olha, ela tem uma API com o seu CRM. Que legal, porque tudo que eu faço agora de marketing, de automação de marketing, eu plugo a minha API da RD Station no meu sistema de CRM e esses dois sistemas passam a se falar. Então, eu não tenho que ter um trabalho muito grande de desenvolvimento, de integração de sistemas, porque uma API justamente é uma tomada que você pluga um sistema no outro. É só isso. E aqui, por exemplo, o Reclame Aqui fala que ele tem API com todos esses sistemas. O que quer dizer isso? Que se você integrar, quiser saber reclamações da sua marca, que são feitas no Reclame Aqui, o Zendesk, RD Station, Salesforce consegue saber isso, trazer essa informação para um outro banco de dados, e aí os gestores trabalharem isso de uma outra maneira. Então, o Reclame Aqui quer que muitas empresas usem o Reclame Aqui como referência, então os developers deles vão desenvolver realmente APIs para você ficar fácil de você plugar em outros sistemas. Um sistema que tem, um software que tem muitas APIs é bom, porque ele consegue agora conversar com outros softwares que têm uma outra linguagem, uma outra maneira de ser. Big Data. Esse tema acho que já está bastante exaurido aqui, mas vamos trazer uma outra perspectiva. Big Data só funciona se eu tiver muito dado. Eu preciso coletar dados de vários lugares, e aí, por exemplo, na web, existem enriquecedores de dados. Por exemplo, cruza-se seu movimento em redes sociais, o que você buscou no Google, o tempo que você ficou de permanência num site. Isso tudo são dados distintos que são coletados e tem uma massa de dados gigantesca, e a partir daí você consegue, depois, por mineração, ter informações relevantes para tomar decisão. Mas o Big Data é você conseguir trazer muitos dados de sistemas diferentes. Se eu tenho um banco de dados da minha empresa que só tem um histórico de vendas, isso não é Big Data, eu não enriqueci esse banco. Eu só tenho ali um histórico de vendas. Eu preciso de muito mais informações para conseguir dizer que eu tenho realmente agora um volume de Big Data. E aí você faz Big Data com uma série de softwares que ajudam nisso. Né? Quem é programador, não é meu caso, vai entender muito bem da linguagem de como você programar para que você colha esses dados de maneira efetiva. E tem os 5 Vs do Big Data. Já viram isso antes? Não? Para ser Big Data, uma boa base, eu preciso de volume. Acabei de falar. Se eu não tenho volume, eu estou olhando pouca coisa. Eu preciso coletar muito dado. Eu preciso de velocidade nessa... eu preciso trabalhar esses dados de maneira muito rápida. Se eu demoro para processar muito tempo um dado, ele para mim não é mais útil. Eu perdi o time de decisão. Então eu tenho que ter velocidade para poder processar. Eu tenho que ter dados muito diferentes, variedade de dados. Se eu tiver sempre os mesmos dados, me dizem muito pouca coisa. Big Data é bom porque eu posso agora, por estatística, conseguir aferir coisas que eu não sabia de início. Eu cruzo informações que não são tão óbvias e aí eu chego a algumas conclusões. Os dados têm que ser confiáveis. Eu preciso de veracidade. Se, por exemplo, eu falo, qual o faturamento da sua empresa nos últimos 5 anos e o dado que eu coleto está errado, não é confiável, não adianta porque eu vou tomar decisões baseadas em um dado que é furado. Então, a veracidade dos dados também é importante. E esses dados têm que me gerar valor. Se eu tenho muita informação, né, que é a brincadeira que é um bando de dados, não um banco de dados, que não tem menor valor, eu não consigo depois
tomar decisões, fazer alguma coisa com esses dados. Então, eu preciso ter esses 5 Vs do Big Data para conseguir realmente dizer que eu faço um trabalho de Big Data. A partir da Big Data, eu dou um outro, então não está em ordem alfabética esse, mas é um subtema de Big Data, que é a mineração de dados, que é o Data Mine. Uma vez que eu tenho uma massa gigante de dados, eu preciso agora saber qual dado que é importante para mim. E eu preciso minerar. Então, a metáfora é que você usa uma peneira com aquela quantidade de coisas para saber qual é a minha pepita de ouro que eu vou ficar na minha peneira. Porque eu tenho muita informação, muita areia, e eu preciso segurar o que é realmente importante. E a mineração tem que me gerar aprendizado. Se eu não tenho aprendizado sobre aquilo, não é uma mineração. É só uma extração de um dado mais simples ou mais complexo, mas eu preciso ter algum tipo de insight a partir disso. Biometria. Nosso dicionário. Biovida, metria, medida. Biometria não é só a questão da digital. Biometria é qualquer escaneamento que você faz de alguma parte do corpo. Então, por exemplo, está cada vez mais comum você fazer reconhecimento facial. Alguém aqui tem o iPhone 10 ou 11? Só o Johnny que está bem capitalizado. O iPhone hoje, se você o iPhone 10 para cima, os modelos novos, eles desbloqueiam por reconhecimento facial. Eu fui agora nessa viagem, trouxe para minha sogra um iPhone 11 e aí fiz um teste, né? A gente escaneou o rosto dela, tal, ajudei, e aí o iPhone realmente liberava o rosto. E eu falei, fecha o olho, finge que você está dormindo aí. E eu vou tentar desbloquear o telefone com você dormindo, para saber a segurança do iPhone. Ele não desbloqueou. Então, tem uma questão de movimentos da face para saber que a pessoa realmente está acordada e ela que está desbloqueando o próprio celular. Se você não tem algum tipo de fraude, né? Imagina a mulher, um cara dormindo, ela pega o celular dele, pega o WhatsApp, sabe tudo da vida dele. Então, o iPhone tem que dar essa segurança. Então, mulheres não se animem que vocês não vão conseguir desbloquear o iPhone. Blockchain é outra letrinha aqui do nosso dicionário. O que é o blockchain? Ele hoje é uma maneira de você transitar dados mais segura possível. E eu participei de um evento do Digitalks, e aí estão dizendo que o blockchain... Deixa eu explicar o conceito. Ele é um pacotinho de dados, é um bloco de dados que fica numa cadeia. Não é centralizado, então o blockchain ele é processado em vários computadores diversificados, em várias partes do mundo, e todos são autenticados pela rede inteira. O que quer dizer isso? Se você faz alguma transação, ou se você manda algum pacote para o blockchain, isso é irreversível. Isso entrou naquela cadeia e não dá para dar um Ctrl+Z no blockchain. Uma vez que você mudou aquilo, você vai gerar um outro pacote de dados dizendo, mudei de novo, voltei para trás, isso tudo é registrado. Então, por exemplo, uma das discussões que estão caminhando hoje é que os cartórios vão ser extintos. Muito pela questão do blockchain. Porque eu não preciso mais de um tabelião dizendo que aquela propriedade é minha, que aquele apartamento é meu, porque eu comprei. Eu posso gerar um blockchain e toda a rede compartilha essa informação e acabou. Aquilo vira público. Né? O blockchain parte de uma fonte que vira uma informação pública. Letra C. Cloud Computing. É a famosa nuvem. Quem é de TI também, suporte, deu pau no meu servidor, vem aqui, não consigo abrir meus e-mails. Cloud Computing é uma tecnologia que você tem tudo na nuvem. Mas não é literalmente na nuvem. Você tem uma série de servidores que estão espalhados por vários lugares. E por que não dá problema? Porque na configuração, na infraestrutura que ele é montado, se tem algumas partes de dados num servidor, outras em outro servidor, uma backupando outra parte. Então, se essa aqui tem algum bloqueio, ela requisita um outro servidor para poder gerar o serviço e costuma-se dar uma resposta muito assertiva em relação ao funcionamento. Quem usa Gmail não dá pau, assim, você não tem problema no Gmail. Meu Gmail aqui parou, não está funcionando. Agora, se você tem um Outlook local na sua máquina, volta e meia você abre um ticket para o TI, dizendo que o seu e-mail não está funcionando, porque ele está rodando localmente na sua máquina. Na nuvem tem um outro tipo de estrutura que faz isso dar muito menos problemas. E fora a vantagem de você ter em qualquer lugar, você tem acesso à informação. 5G.
é a nova geração de internet, que vem por aí, uma velocidade fantástica, né, muito diferente do que a gente tem feito hoje. Vem a geração, né, essa aqui são as gerações de velocidade de internet que a gente tinha. A gente está aqui na 4G, então a gente usa 4G para telefonemas, para textos, para vídeos, para internet. E na 5G entram a questão do smart home, são as casas inteligentes, são aparelhos totalmente ligados à internet o tempo todo. Exige uma banda muito maior e principalmente a questão dos vídeos. Vídeos cada vez mais pesados, transitando o tempo todo. Tem uma tendência de produção de vídeos. Por exemplo, o Facebook dá um seminário de marketing para ensinar pessoas a gravarem, né, com o celular, mudar a maneira que grava, para gravar o celular em pé, porque o consumo de mobile é um celular em pé. A gente acostumou a vida inteira a gravar deitado, porque veio do cinema, depois veio para a televisão, então é tudo muito wide, e agora a tendência do mobile, é você assistir vídeos verticais. E a transição de vídeos cada vez maior. E ele tem uma interrogação na tela. Por quê? Ninguém sabe como é que vai ser o device do futuro. Se ele vai ser um smartphone, existem telas que são flexíveis. A internet agora não é só no celular, no computador. Ela é em tudo. O 5G vem dizer isso. Sua geladeira tem internet. Seu carro tem internet. Então, qual é a forma disso? São todas as formas possíveis. Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Qual é a diferença da humana para a artificial? Esse é um tema bem complexo. Eu vou ser muito simplista aqui na explicação. E vou dar um exemplo aqui, depois com o Machine Learning. Essa aqui é uma comparação entre as inteligências. Aí, né, a inteligência artificial, ela tende a fazer muito trabalho repetitivo. Então, a máquina, através de Machine Learning, aprende bastante. E esse aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês, que talvez seja, eu encontrei uma maneira didática de falar isso, bem simples. A computação convencional, quando você faz um jogo da velha, o que faz o programador? Ele vai dizer, existem várias possibilidades ali, né? Uma análise fatorial disso, e ele mapeia antes da programação tudo o que é possível fazer. Então ele vai dizer, se botar o x em cima e embaixo, você bote a bolinha aqui. Então ele mapeia várias possibilidades de jogo e bota aquilo no computador, para o computador fazer para você. Mas ele teve que mapear todas as possibilidades previamente. A gente agora dá um passo para Machine Learning, que é, por exemplo, a máquina jogando xadrez. É possível para um ser humano mapear todos os movimentos do xadrez? É muito difícil, porque a variação daquilo é absurda. Um cavalo numa casa, a torre na outra. Só que essa máquina aqui, por Machine Learning, ela faz isso por tentativa e erro. Então, se você jogar uma vez contra a máquina, você vai ganhar dela de lavada, porque ela não sabe se o movimento da torre é bom ou não. Ela vai tentar. Ela vai tentar, e ela vai falar, então isso aqui, a minha premiação aqui é 0. Tentei, me dei mal, 0. Tentei, não deu nada, 1. Tentei, me dei bem, 2. Então, ela retém aquela informação. E se você botar uma máquina para fazer aquilo várias vezes, repetidas vezes, o que vai acontecer? Ela vai aprender muito rápido. E ela não cansa, e ela processa isso numa velocidade absurda. Então, se você botar duas máquinas jogando xadrez uma com a outra, em minutos elas vão estar rapidamente com um jogo extremamente alto nível. Porque elas jogaram, erraram, perderam, jogaram, erraram, e agora elas estão com um arsenal de possibilidades absurdo para poder jogar contra você. E aí tem o Deep Learning, que é uma outra coisa, deep, mais profunda ainda, que é, por exemplo, a máquina tomando decisões em que você nem pensou. Aqui, por exemplo, é a máquina, as regras do xadrez são essas. Você tem que respeitar essas regras aqui. Você não pode botar o cavalo voando e derrubando a torre. Ele só anda em L. Agora, aqui a máquina vai dizer, eu não quero saber o jogo, eu entendi que para você o xadrez não é uma questão só de gamificação. O xadrez porque você quer melhorar a sua memória, o seu foco, a concentração. Então eu explodo esse universo do xadrez, vou para outro universo que vou te dar exatamente isso. Mindfulness, mais concentração. Então, por que não abrir para um outro jogo de pôquer de memória, videogame, que mexe também com a parte cognitiva, quebra-cabeça,
meditação nem é jogo, mas se a máquina entendeu que para você o importante é foco, então talvez ela possa botar nesse tempero aí, nessa receita, outras coisas que você nem pensou ainda. Imagina isso com uma big data, uma quantidade de dados gigantesco. O que uma máquina de deep learning pode fazer? Ela combina coisas que o ser humano não consegue nem imaginar. Ela vai trabalhando aquilo de maneira incansavelmente e tem insights muito diferentes do que um ser humano poderia ter por volume, por repetição. Ela não para de fazer isso até chegar em coisas razoáveis. A partir do machine learning também é muito... Vamos agora para uma coisa mais prática, né? Mas é o chatbot. Vocês já devem ter conversado com algum chatbot na vida de vocês. Vai lá tentar trocar uma passagem pela Gol. Você vai falar com um robozinho até não conseguir, muitas vezes, aí depois vai entrar um ser humano e vai tentar resolver o seu problema. Alguns chatbots são bem funcionais, são bem assertivos, mas também o ser humano não mapeia todas as possibilidades de resposta. Você vai interagindo com o bot, ele vai aprendendo. Essa resposta aqui, essa gíria, o cara me perguntou dessa maneira aqui, e ele usou essa expressão, o outro também, então usa essa expressão nesse contexto, ela vai ficando mais inteligente e cada vez mais assertiva. Usando o Gmail hoje, vocês, não sei se vocês repararam, ele sugere palavras na sua frase, já viram isso? Por quê? Você usa tantas vezes, segue, aí ele bota em anexo, porque você escreve tantas vezes segue em anexo, que ele já aprendeu que depois do segue, é bem provável que você vai escrever em anexo, ele bota para você primeiro. Por machine learning, ele aprendeu aquilo. E para outras pessoas que usam diferentemente o Gmail, que não trabalham no corporativo, que não mandam segue em anexo, sei lá, se o cara dá direções, segue e vira à direita, ele vai dizer outra coisa, mas não é, ele vai aprendendo conforme de cada usuário, cada indivíduo ele vai aprendendo de maneira diferente. E a solução dele fica muito customizada. Aqui, por exemplo, um exemplo de... A Domino's tem isso, né? Você pedir pizza, por exemplo. Você vai lá no Messenger do Facebook, e esse aqui acho que é um exemplo que não é literalmente da Domino's, mas da Domino's a gente fez uma concorrência lá pela agência e aprofundamos o tema. Se você mandar a Domino's americana um emoji, uma pizzazinha para o WhatsApp da Domino's, ela pelo seu número sabe, está pedindo pizza, ela responde, último sabor, você faz um joinha, beleza, está fechado o pedido. Praticidade. Geração Y, então, não quer conversar nada, né? Ligar para um telefone, tem marguerita, nem pensar. Já tem que ir no iFood e escrever muita coisa. Agora é só você mandar um emoji de pizza e depois um joinha, está fechado, chega na sua casa. Então, aqui o exemplo. Olá, como o Paulo já tem o telefone na pizzaria cadastrado, ela responde para você. Olá, Paulo, seu último pedido foi uma pizza de calabresa e uma Coca-Cola lata. Deseja pedir o mesmo? Sim. Envio para... O bot confirma. Envio para a Rua das Flores, 312, Campinas? Sim. Beleza, está a caminho, chegará em 30 minutos. Essa foi a interação para pedir uma pizza. Porque o bot já conhece o Paulo, tem os dados dele, vai no banco de dados da empresa, lê pelo telefone dele, que ele é o Paulo, lê o endereço dele, que está cadastrado, e aí é possível que ela faça só isso. Só que o bot é treinado para dizer, eu preciso confirmar a informação. Não vou mandar uma pizza para o cara. Falou sim, está indo quentinha para você. Internet das coisas, IoT. O que é esse negócio? Falei um pouquinho no início, são todos os aparelhos da sua vida, imagina eles totalmente conectados. A sua casa é a sua smart house, em que os seus aparelhos, você está chegando em casa, aqui no Rio de Janeiro, naquele calor, você vai dizer, putz, vou ligar o ar-condicionado. Para quando chegar, já vai estar fresquinho. E aí... O meu sócio faz isso. Ele tem um Alexa, que é o assistente da Amazon. Ele tem uma filha pequena e ele vai e liga para a Amazon, para a Alexa e fala, Lara, vai dormir que está na hora, papai está chegando. Então ele dá as ordens para a filha. Ela tem, acho que quase 2 anos, ela fica meio que sem entender se o pai realmente falou comigo, mas ela reconhece a voz e, segundo a mãe, ela mais ou menos obedece. Então você pode, pelo seu celular, comandar a sua casa. Apaga a luz porque a Lara agora tem que dormir. Bota a luz nela mais baixa. E está descoberta. Acabei de ver aqui na minha câmera que ela está descoberta. Abaixe o ar-condicionado do quarto dela. Vou chegar em casa com os amigos, deixei uma pizza no forno, porque quando eu chegar, eu quero que ela esteja pronta. Deixo a pizza no forno e quando eu estiver chegando, eu ligo o meu forno
meia hora antes, para quando chegar a pizza estar prontinha e quentinha. E sem risco de queimar, porque eu programo o forno. Eu ligo e digo para ele, um timer, daqui a 30 minutos, desligue o forno. E mantém essa temperatura. Essa é a casa do futuro. Na Europa tem muito isso já. Isso é muito usado, está sendo usado em hotelaria. Atendi um cliente que tem uma tecnologia da Europa, que está vindo para o Brasil, que é o seguinte. Não sei como é que está meu tempo. Tá bom. Dá tempo. Para eu contar essa história. Ele é um hotel inteligente na Europa, que quer trazer para o Brasil a tecnologia. E o seguinte, se você tem uma massa corporal, tem sensores no quarto inteiro, então no box, a sua massa corporal é X, é muito grande, o chuveiro solta mais água, porque você precisa molhar mais o seu corpo. Beleza, isso é bom para o cliente. Mas imagina o contrário, uma pessoa muito magrinha, o chuveiro cai menos água, ele está economizando água. Então, ele tem essa questão de saber mapear exatamente, e o quarto aprende. É um hotel corporativo, as pessoas passam muito tempo no hotel, então, porque eu tenho sensores no quarto, eu percebo se ela está muito tempo no quarto ou não, e aí, se eu vejo que ela está no quarto perto de hora de refeição, eu posso mandar um push para ela no celular, oferecendo algum serviço de quarto. Porque ela está ali, pelo sensor eu sei, e eu sei que ela tem ficado ali bastante tempo. Se ela acordou tarde ou não, porque o sensor pega se a pessoa está na posição horizontal ou vertical, etc. e tal. A questão, não sei de privacidade, porque você consegue saber em que posições na cama ela está, se ela está de pé, se ela está deitada, mas essa é uma outra discussão. O fato é que o sensor consegue dar informações úteis para o decisor. Eu fiquei em São Paulo num hotel, não chegou a ser isso, mas que você não tem recepção, você recebe um WhatsApp, uma mensagem, com um código, e você coloca o seu código na porta e você entra no hotel, beleza, é um hotel residencial. E na hora de ir embora, você fecha a porta do quarto e manda lá, naquele número do WhatsApp, um check-out. Acabou. Ninguém te perguntou se você comeu ou não comeu, se tem consumo no quarto, até porque não tem coisas no quarto para você consumir. Mas a tendência de hotelaria é essa, é o self-checkout. É você ir embora e acabou, cara. Já está feito, foi. Inclusive por câmeras de reconhecimento facial. Quando você entra, o seu rosto é escaneado, deu check-in, na hora de ir embora, a câmera deu o check-out, está tudo certo. Marketing Automation é uma outra letrinha, que é a automação de marketing, que é tudo por gatilhos. Por exemplo, eu posso vir aqui, e quando eu entrei aqui na ANS, por GPS, sabem que eu estou aqui e me avisaram que tem uma palestra muito interessante, que começou às 15h45, em transformação digital, que é imperdível. E aí eu falo, então vou lá assistir a minha palestra. Por quê? Essa automação está pronta. Pessoas que entrarem nesse ambiente, nesse horário, dispare essa comunicação. Se eu tivesse vindo em algum outro horário, às 8h30 da manhã, mandaria uma palestra maravilhosa da Camila Braga, falando porque a automação está dizendo, por cada horário, eu aviso a palestra seguinte. É uma forma de você fazer automação. Se a pessoa veio, ela deu check-in, automaticamente eu posso programar um e-mail de agradecimento, de pesquisa. Foi legal para você? Você gostou? Que tal se inscrever nesse curso? E assim vai, né? Você faz um dever de casa anterior, de programação de automação, e depois fica assim, de boa, deixando a máquina rodar. Claro que você tem, né, em marketing, tomar decisões o tempo todo. Você programa alguma coisa, não deu resultado, você mexe. Você mexe. Mas a automação são trabalhos repetitivos que você bota de forma automática. Conhecem a Amazon Go? Estive lá também nos Estados Unidos e tentei, como bom brasileiro, enganar a Amazon Go. Você entra na roleta, pega o seu celular, tem um QR Code, você escaneia o QR Code e entra. Você pega qualquer coisa que você queira, né, peça uma loja de conveniência e vai embora. Tchau. E depois vem no seu cartão cobrando aquela compra. Aí eu fui um dia, falei, cara, no dia seguinte eu estava com um grupo de brasileiros, falei, vou tentar, né, vamos ver o que vai. É um experimento, né, questão acadêmica aqui. Aí eu entrei, porque você tem que estar com o celular, desliguei meu aparelho, deixei na mão de um colega, falei, deve ser por aproximação, está no meu bolso, desliguei o celular, deixei na mão do colega, falei, bota na mochila. A gente se separou, eu falei, fica aí, cara, tchau, nem fala mais comigo. Peguei coisas, fiz compras e saí. Ele saiu
sei lá, 5 minutos depois de mim, com o celular desligado no bolso. Quando eu liguei o celular, deu um tempinho, localizando rede, localizou, me avisou o cartão de crédito que eu tinha comprado A, B, C e D. E eu peguei da prateleira, botei de volta, falei, cara, eu vou enganar. Não, não deu. Por questões de reconhecimento facial, muita tecnologia permite esse tipo de coisa. E mais brilhante do que isso é que a Amazon conseguiu, na mesma jogada, fazer um outro ponto de venda. Você pode comprar coisas na Amazon e-commerce, não gostei, não serviu o tamanho. Como que eu devolvo? Eu vou na Amazon Go, deixo lá a minha caixa, que tem uma pessoa para receber, e acabou. Então ali é o drop-off. Eu posso botar mesmo. E se eu não tenho porteiro 24 horas, eu posso pegar na Amazon Go. Então vira ainda um centro de distribuição. Realidade aumentada. A gente viu lá o exemplo do 3D, mas é justamente quando você bota o celular em algum ambiente em que você muda a realidade daquele ambiente. Muito comum na época do Pokémon GO, que as pessoas caçavam Pokémon na rua. Eu não sei realmente a motivação, né, de alguém caçar um Pokémon na rua, mas as pessoas faziam isso. Gamification. E aí você está botando o celular e algum Pokémon surge porque ele não está ali. É uma realidade, aquela rua existe, aquele quarto existe, só que o Pokémon é a questão do aumentada. Além do Pokémon, tem uma aplicação útil? Vou contar uma pessoa que eu mentorei, uma empresária que eu mentorei, que usou a realidade aumentada para o negócio dela. Ela criou uma startup para Libras, linguagem de surdos e mudos. Eu não sabia que a grande maioria dos surdos e mudos são analfabetos em português. Você sabia dessa informação? Eu não sabia. E aí, o que ela fez? Ela fez uma aplicação que era para museus. Então, o surdo e mudo tinha um app especial, ele ia, via alguma obra de arte, colocava o celular e entrava a linguagem de Libras explicando para ele exatamente o que tinha naquela obra de arte. E eu falei, olha, eu imaginei que ele pudesse ler, né? Mas ela explicou que o mercado, não, por uma questão de fonema, ele não aprende alfabetizar em português e precisa da Libra. Então, é uma aplicação que foi usada para uma causa dessa. E tem muitas outras aplicações além da parte comercial. E é diferente da realidade virtual. Qual é a diferença? Realidade virtual, você realmente fica imerso num outro ambiente. A realidade aumentada, você interage com o ambiente e muda o ambiente. Com o seu celular, você tem alguma coisa nova acontecendo. Na virtual, você bota a máscara e você sai daquele universo. Tem uma campanha que eu acho maravilhosa de uma marca de cerveja irlandesa, Irish Beer, que eles fizeram uma ação seguinte: pegaram pessoas na rua e disseram, você quer ver uma experiência irlandesa? Aí o cara, beleza, eu topo. Aí botava uma máscara na pessoa, com um fone, uma música tradicional irlandesa, e o cara vendo paisagem da Irlanda, ele ia fazendo uma viagem ali, sem perceber, entravam cenógrafos, cercavam ele com cenografia, e aí esse cara, quando ele tirava a máscara, ele estava dentro de um bar irlandês. Só que na programação, tinha um ator que estava ali presente, ele via na máscara uma pessoa, e aí tinha a mensagem, tire o seu óculos. Quando ele tirava a mensagem, estava o ator na frente dele, na mesma posição, aí o cara tomava um susto, e começava assim, termina realmente uma experiência irlandesa num pub irlandês. Com uma música, os caras grandões cantando tal, com aquelas garrafinhas que quebram na cabeça de cenografia. Aí, então era uma experiência cenográfica baseado em realidade virtual. O cara vivia virtualmente com a máscara, quando ele abriu o olho, ele estava imerso realmente num ambiente presencial. E aí, nessa brincadeira, o nosso dicionário volta um pouquinho para trás. E aí, quem está mudando o mercado de seguros são as insurtechs. São as empresas, as startups de tecnologia focadas no mercado de seguros, fazendo inovações diversas, lançando aplicativos, fazendo data mining para caramba, pegando dados de todos os lugares para dizer, a pessoa que anda muito de ônibus tem mais risco do que uma pessoa que não anda o tempo todo de ônibus ou que se expõe muito? Se você está com o seu GPS ligado, gerando dados, as empresas podem coletar isso e realmente avaliar se você tem ou não mais risco do que outras pessoas, pelo seu comportamento. Se você está nas redes sociais falando uma porção de coisa, viajando, saindo de noite, também se coleta esses dados e tem agora informações mais precisas sobre um grupo de pessoas
Big Data, né? E como é que o mercado de seguros pode se diferenciar, né? A tecnologia pode dar um outro atendimento diferente de quem é tecnológico e quem não é tecnológico. No. It's just construction. That's all. No. I'm not driving. Are you okay? Yeah, you? I'm good. Oh, no, not you. Listen, I'm going to have to call my agent. Mr. I'm going to get Burton? right back to you. Mr. Burton, this is Insure Corp. We've received sensor data that indicates you were in an accident. Are you injured in any way? I'm not injured, no. Is anyone else injured? I don't believe so. Okay, where's my agent's number? We have pinpointed your location, and we are showing your car is not drivable. So we are dispatching an Uber car to take you to your destination. That would be great. I'm pressing 1. English. E-N-G-L-I... English. May we give your coordinates to our appraiser drone to perform the appraisal? Absolutely. We have received the photos, assessed the damage, authorized the repair, selected a qualified repair facility, and have dispatched a tow truck to take your vehicle to that facility. Perfect. Yes, hi, this is... Yes, I'll hold. We have looked up the other vehicle's insurance, transmitted the appropriate data to create the claim, and filed the California SR1 accident report. Can you confirm the information is correct on your phone, then hit the accept button? I'll check it right now. Okay, all done. Thank you. Your Uber car is arriving now. I see it coming. Accident, not payment. Accident. Your tow truck should be there now. Don't forget to leave your keys in the vehicle. Thank you for using Insure Corp, powered by Pivotal Labs. Essa é uma empresa de seguros tecnológica, né, usando a serviço, e a brincadeira que é um comercial, com quem não usa muito manual, ligando para alguma central, tentando ser atendido, e a eficiência que a tecnologia traz em relação ao atendimento ao cliente. Letra I, InsurTech. Depois da letra I tem o quê? Letra J, do Jabá. Vou falar agora do curso aqui que eu coordeno, aqui na Escola Nacional de Seguros. Isso que vocês viram aqui é um pedacinho, né, uma varrida num curso que fala sobre transformação digital no mercado de seguros. Esses temas vão ser muito aprofundados. Então, quem quiser realmente mudar o mindset, pensar digitalmente, as lideranças têm que olhar um pouco para o futuro, para tecnologias, para botar mais valor dentro de casa, liderar essas mudanças, né? Eu digo que a mudança já aconteceu em termos digitais. Cabe o gestor escolher se ele quer ser protagonista ou se ele quer ser só um figurante nessa questão toda. Então, se você quer ser protagonista das mudanças digitais da empresa, esse MBA é feito para líderes, para gestores nessa pegada. São 4 módulos em formato carrossel. Pode entrar em vários módulos, não tem uma questão de, não entrei em janeiro. Você pode entrar depois em maio e continuar a formação. É um curso semipresencial, parte dele é presencial, parte dele é em EAD, com várias tecnologias também, engajando cada vez mais o pessoal e deixando eles realmente serem donos do próprio tempo. Esses aqui são os módulos que tem nesse curso. Senhores, espero que vocês tenham gostado aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixo aqui meus contatos e fico à disposição para tirar dúvidas. A gente falar aqui no café. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês. Rapaz, é um admirável mundo novo, hein? Falta só mudar agora o elemento humano, porque o entorno... Aliás, o que é humano, o que não é humano aí já está começando a ficar meio confuso, né? É uma coisa complicada. Mudar a tecnologia é fácil, mudar pessoas não é fácil. Não é fácil. Fábio, eu não sei se eu vou para casa agora mais contente ou mais preocupado, né? É uma coisa para a gente refletir mesmo. Mas esse é exatamente o objetivo dessas discussões nossas, para a gente sair com alguma preocupação na cabeça.
e não dizer que tudo é como era antes, porque não é. Não é. Queria agradecer muito ao Fábio por ter exposto aí rapidamente um universo absurdamente gigantesco que a gente está vivendo agora, né? Você fica até meio assustado com isso tudo. Eu queria apresentar agora o professor Luiz Makoto Sakamoto, que vai